Queridos do Senhor Jesus, boa noite. Que a paz do nosso Deus esteja sobre nós nesse tempo de louvor, de adoração, de culto. Que nós saiamos daqui mais crentes, mais felizes com aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. O pastor Rimac falou sobre o envolvimento da igreja com a missão vida. Na verdade, é a missão vida que está envolvida com a igreja. A igreja Moriá pode falar pelos 4 cantos da cidade que possui um trabalho social. E hoje, para a glória do nome do Senhor, a missão vida é uma realidade nessa cidade. E ela goza da simpatia do povo. E nós temos outras igrejas que participam também do projeto. Mas a igreja de vocês, sem dúvida, é a mais importante parceira do trabalho que nós estamos fazendo. George, pastor Rimac e os irmãos não têm medido esforços para fazer daquele lugar, cada dia, um lugar mais propício, mais bonito, mais bem cuidado, para receber aqueles que estavam vivendo nas ruas de Valadares. Eu nunca escolheria vir a Valadares e não seria o último lugar que eu pensaria em abrir o núcleo da missão, seria em Valadares. Mas Deus, às vezes, Ele não revela o plano dele todo e Ele vai revelando paulatinamente na medida em que nós vamos compreendendo quais são os seus planos, quais são os seus objetivos. Eu fui convidado para pregar na Igreja Batista do Calvário e a secretária estava buscando, junto com o pastor, uma alternativa para a utilização de uma área onde eles tinham começado 8 anos antes daquela visita, um centro de recuperação. O irmão que tomou a iniciativa, ou era um desembargador, ou juiz, mas depois ele foi para Belo Horizonte e o terreno e a propriedade que começou a ser construída ficaram parados. E o pastor se sentia muito mal com essa situação. E eu vim, e o pastor me falou, eu preguei lá na Igreja Batista do Calvário, mas também preguei aqui na igreja, preguei na Igreja Batista do Calvário e preguei também aqui na Igreja dos Irmãos. Então, o pastor Rimac tem uma memória boa, então ele disse que tem 9 anos que nós nos conhecemos. E eu não sei se ele concorda, mas é impressionante que existem pessoas que você encontra poucas vezes e elas parecem ser seus amigos de muitos e muitos anos. E a impressão que eu tenho com o pastor Rimac, com a Georgia, é de que a gente já se conhece há bastante de tempo. Foram 8 anos de ministério, pela misericórdia de Deus, sem nenhum arranhão, sem nenhum desgaste, porque nós entendemos que a missão vida, ela pertence a Deus, e que o nosso ministério ali é promover a glória, promover o nome de Jesus. E eu quero aqui registrar publicamente a minha gratidão à Igreja Batista do Calvário, à pastora Georgia, ao pastor Rimac e a toda a liderança e irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. A Missão Vida tem, hoje, ela está em 8 estados do Brasil atuando. Nós servimos perto de 5.000 refeições diárias. Nós atendemos 350 crianças em Anápolis, Paraíba e na África. E temos também 2 ambulatórios, onde pessoas são atendidas, além de um seminário e outros ministérios na área de publicação e outros que eu poderia citar, que são frutos do trabalho da missão. Mas certamente o mais conhecido é o trabalho com os moradores de rua. E eu estava ouvindo uma vez alguém dizer assim: pastor, a gente ajuda esse povo não quer ajuda. Na verdade, eles querem nos explorar, quer R$2, R$1 para comprar drogas. Meu irmão,
A palavra de Deus não diz transformai-vos uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. E o amor de Deus, ele penetra no coração da alma humana de maneira tão sutil e, ao mesmo tempo, tão eficiente, né, que ele é como uma espada de dois gumes, né? Ele corta dos dois lados e ele é chato e vai penetrando até que ele cumpra o seu papel, que normalmente é tirar a vida de alguém. Então, agora a espada da palavra de Deus, ela tira a cegueira das pessoas, ela tira os maus hábitos das pessoas, ela transforma o ser humano de dentro para fora. Mas nem todos serão salvos. O ministério de Jesus foi marcado pela presença de 12 homens que o seguiram, que o acompanharam, que foram discipulados por ele, que tinha muita intimidade com ele. No entanto, um desses 12 traiu a Jesus, dizendo que não conhecia Jesus. E o outro vendeu Jesus por algumas moedas. Então, se nós não convertemos, todo ser humano se converte, nós também não devemos esperar que todos os internos da missão se convertam. Mas uma coisa nós devemos fazer: nós devemos viver Jesus Cristo de maneira intensa, de maneira prática, para que as pessoas vejam em nós as marcas dos membros do corpo de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar. Esse final de semana aqui em Valadares foi um final de semana bastante agradável, mas eu precisaria de estar em casa hoje, e eu queria ter voltado ontem, depois da programação, mas eu tinha o compromisso com o pastor Rimac de quase um ano e também com a Igreja Presbiteriana Esperança, no aniversário da igreja, hoje pela manhã. Mas foi um tempo muito bom. Consegui furar o cerco, entrei na casa do Gilson e da Mônica, comi aquela comida maravilhosa que eles fazem com aquelas panelas. Quem não comprou panela, compra, irmão, porque a panela é boa. E se você puder comprar, compra uma para mim também, porque eu ainda não consigo comprar uma panela daquele preço, mas as panelas são de primeiras, e à noite o pastor testificou que as panelas são boas. Se as panelas da sua casa não forem tão boas, leva o Gilson, e a Mônica vai ficar muito feliz, né, se você levar o Gilson lá para preparar a comida, e a certeza de que vai dar certo, porque ontem deu. Fomos tão bem servidos, tão bem recebidos por eles, pelos filhos, e eu quero também agradecer a esse irmão que a gente aprendeu a amar desde o encontro de casais, onde eu e a Rosane falamos alguns anos atrás. O que falar para uma igreja no domingo à noite? Uma igreja que já é uma igreja operante, uma igreja que já é uma igreja dinâmica, uma igreja que tem um ministério em muitas áreas, inclusive na área social. O que falar para essa igreja? E o tema da minha mensagem é as marcas dos membros do corpo de Cristo. Quais são as marcas que os membros do corpo de Cristo precisam possuir? Cada dia que nós passamos, nós percebemos uma acentuação da secularização e na evangelização do povo. O mundo está cada dia mais secularizado. Há muita água entrando dentro do navio. E quando o navio começa a receber mais água e tirar pouca água, ele corre um risco de naufragar, de afundar. E eu diria que um dos grandes inimigos da igreja nos dias de hoje é a secularização. É acharmos que tudo está normal e certo. Todos aqueles que têm mais de 30 anos de convertido
hão de concordar comigo que nas 3 últimas décadas houve um apodrecimento muito grande da sociedade brasileira. E aqueles que conhecem o mundo, eles há de convir que essa secularização não está apenas no nosso país, que é considerado um país cristão, mas ela está também em dezenas e centenas de países espalhados por toda a face da terra. Nós podemos ver isso como um sinal da vinda de Jesus. Eu não estou dizendo e nem vou assinar, mas eu pessoalmente acredito que o mundo no qual nós estamos vivendo não suporta mais 50 anos. As coisas tomaram um rumo, uma direção que é quase impossível a situação melhorar para que a gente possa usufruir do nosso trabalho, usufruir da nossa família, usufruir dos bens que nós temos recebido. E há muita gente crente que não está percebendo isso. As músicas que nós gostamos de ouvir são as mesmas músicas que o mundo gosta de ouvir. O show que a moçada vai, nas baladas que a moçada jovem vai, é o mesmo show que os não crentes frequentam. E se eu pegasse a sua seleção de música preferida, certamente eu haveria de encontrar ali uma multidão de músicas dos famosos sertanejo universitário que só passaram no vestibular e nunca terminaram o curso superior. E você percebe pelas letras pobres, você percebe pelo português ruim, que eles pararam de estudar. E o que se canta hoje nos palcos e também nos nossos porta-CD, no nosso rádio do carro, é algo que os não crentes também estão tocando. A roupa das mulheres é muito semelhante à roupa das mulheres não crentes. Os rapazes, se nós formos assistir uma partida de futebol de crentes, nós vamos perceber que ela é muito parecida com o jogo de um grupo não cristão. Não parecida no sentido das regras serem obedecidas, mas aquela raiva, aquele calor acentuado que existe numa partida de futebol também está na igreja. Eu surpreendi e suspendi um dos pastores da missão por 90 dias, porque quando ele jogava bola, ele brigava. E quando ele brigava, ele dava soco nos irmãos da igreja. Agora imagina o pastor da igreja dando soco nos irmãos da igreja. Então, se o pastor Rimark tiver esse hábito, irmãos, não deixem ele jogar futebol. Então, as coisas do mundo, elas estão muito parecidas. A maneira como os empresários cristãos dirigem as suas empresas tem um único objetivo: o seu enriquecimento. E não são poucos os empresários cristãos que usam de todas as formas, de todas as manias, para que o seu negócio dê certo. E eu já ouvi de muitos que, se não fizer assim, ou seja, se não furtar impostos, pagamento de alguns impostos, a empresa quebra e ele não consegue ser empresário. E, nesse caso, o conselho que eu daria seria o seguinte: feche a sua empresa e arruma um emprego. Porque entre ir para o céu e ter uma empresa bem-sucedida, é melhor você ficar com o céu. E, no final, todos nós iremos comparecer diante do trono da graça de Deus. E ali a Bíblia diz que todos nós seremos julgados pelo Senhor. A fé cristã tem sido banalizada de várias maneiras. E eu queria começar lendo um texto de Mateus 24. Não precisa abrir, apenas anote, se você puder. O tema é as marcas dos membros do corpo de Cristo.
E o texto de Mateus 24, verso 10 a 12, diz assim: neste tempo, muitos hão de escandalizar. Que tempo é esse? É o tempo que antecede a vinda de Jesus. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Quando eu assisto a televisão brasileira, eu já vejo muitos falsos profetas pregando falsas doutrinas. E, infelizmente, muitos irmãos caem nas balelas desses pregadores e se tornam cooperadores, mantenedores, sócio, parceiro, para que essas pessoas possam pregar um monte de coisa que a Bíblia não ensina. Então a Bíblia diz que nos últimos dias haveria de aumentar o número de falsos profetas. E a palavra de Deus diz que eles enganariam a muitos. Irmãos, não se impressione, a não ser que você seja um arquiteto prático ou formado como eu, e você goste muito de ver um bom prédio construído, e a gente percebe no bom gosto da igreja, dos irmãos que dirigiram, de forma especial da Geórgia, que tudo aqui foi feito com muito carinho, com muita atenção. Mas quando você vê o Templo de Salomão, aquela é uma das maiores evidências que nós temos no nosso país de algo que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E eles têm enganado a muitos. Então, quando você vê um programa e o pastor diz assim: vocês viram a quantidade de gente que foi curada? Deus cura, sim. E eu sou testemunha viva de que Deus opera e cura, porque eu tive 5 vezes a porta da morte. E eu já orei por muita gente que foi curada. Agora, Deus não tem compromisso de curar a todos. Alguns glorificam a Deus através das suas enfermidades. Outros são glorificados por Deus através da cura. Mas ambos precisam entender que aquilo é fruto da misericórdia de Deus. Você vê o Templo de Salomão e ele virou um lugar de peregrinação. Gente do país todo se reúne lá. E eles saem com a câmera correndo. Eu assisti isso aqui em Valadares, pelas filas que cerca todo o prédio e chega a dar 2 voltas, com milhares de pessoas que não conseguiram entrar. E para entrar lá você precisa fazer um agendamento. Não apareça na porta sem um agendamento, porque é muito provável que você não consiga entrar. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E agora há uma palavra que você não pode esquecer. A palavra é a seguinte: a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, e ela chega a dizer de quase todos. O maior grupo de pessoas que existe não são os evangélicos que estão igrejados, são os evangélicos que estão desagrejados. Hoje, quando eu preguei dos 60 anos da igreja presbiteriana Esperança, eu perguntei: tem alguém aqui que estava presente na igreja há 60 anos atrás? Eu imaginei, não deve ter ninguém. Mas, para minha surpresa, uma senhorinha levantou a mão. E eu fiquei imaginando, depois que eu terminei de pregar, irmãos, isso é raríssimo. A gente muda de igreja porque a gente não concorda com a temperatura da água do batismo. A gente muda da igreja porque o pastor passou por mim e não falou comigo. A gente muda da igreja porque nós discordamos, porque o pastor não faz casamento misto. Nós mudamos de igreja por situações pequenas. E nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a seguir Jesus na igreja
do Senhor. Porque aqui na igreja, irmãos, é que nós recebemos alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E eu quero, de forma objetiva, pregar sobre coisas importantes que precisa marcar a sua vida como crente em Jesus. Todo mundo que trabalha com gado, que tem algumas cabeças de gado ou milhares, uma das coisas que ele procura um ferreiro, manda fazer a marca da sua fazenda, às vezes coloca iniciais do seu nome ou da fazenda, e ele coloca todo o gado no curral, e ele marca gado por gado. E aquela marca não desaparece, mesmo depois que o gado já foi limpo, ainda fica algum sinal da marca. Quais são as marcas de Jesus que podem ser evidenciadas na sua vida? A primeira marca que nós precisamos ter é a certeza da salvação em Cristo, pelo novo nascimento. Vamos repetir: ter a certeza da salvação. Depois de mim vocês repetem: ter a certeza da salvação pelo novo nascimento. Não dá para pertencer a Jesus e à sua igreja sem ter um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus. Você pode ser amigo do Evangelho, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode fazer parte do grupo que ministra louvor, você pode até ser o pastor da igreja. Mas se você não tiver tido um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, você está afadado a ir para o inferno. E eu preciso te dizer isso hoje, para que amanhã, quando você chegar na presença do Pai, no último encontro que você vai ter com Ele, você não ouça dos lábios do Senhor e diga: Senhor, eu frequentava a igreja Moriá. E o Senhor te diga: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, fazer parte do hall de membro da igreja é um privilégio, investir no reino de Deus é uma bênção, frequentar os estudos bíblicos é necessário, participar das reuniões de oração, das reuniões de mulheres, jovens, adolescentes, homens, é muito importante, mas ter a marca de Jesus é muito mais do que isso. É ter uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Vejam o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é necessário ter uma experiência de salvação e ter convicção da sua salvação e não ter medo da morte. A morte é apenas mais um fator, é apenas mais alguma coisa que vai acontecer. Se vocês souberem que o pastor Wildo partiu, por favor, lá na sua casa, faz um culto e louva a Deus, porque eu estou aqui passando uma temporada, e nessa temporada minha pelo mundo, eu enfrento momentos muito bons, mas enfrento momentos muito ruins. E se você perguntasse para mim: pastor, qual é o grande desejo da sua alma? Eu diria: estar com Jesus. Eu quero voltar para casa, irmãos. Esse lugar não é meu lugar. Eu vim porque o Senhor desejou, mas eu tenho uma passagem carimbada, marcada para voltar a cada momento, a qualquer momento. E o meu nome vai aparecer no visor, o número. Eu recebi uma senha. Então eu tenho que estar sempre com os olhos no visor. No caso, seria na cruz. Porque quando o meu número for chamado, eu preciso estar de pé e com as mãos cheias, para que eu possa entregar ao meu Senhor o fruto do trabalho que eu realizei. Segundo lugar, você precisa ter um caráter transformado por Cristo. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5,
verso 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não é que será uma nova criatura. Ele passou por um processo de aceitar o Senhor e, juntamente com esse processo, ele tem agora uma disposição de adaptar a vida dele a Cristo Jesus. As pessoas que não me conhecem muito bem, não sabem muito bem da minha história, mas uma das coisas que Jesus precisou e continua precisando trabalhar na minha vida é que eu sou uma pessoa extremamente ruim, e eu preciso que Jesus aperfeiçoe a graça dele na minha vida. Eu sou uma pessoa briguenta, eu gosto de uma boa briga. Eu encontrei com o pastor da minha igreja e comecei a discutir com ele uma situação que eu acho que a igreja tinha errado, e seriamente, e ele virou para mim e disse assim, você é um cara briguento, e você gosta de brigar. Eu falei, quantos anos o senhor é meu pastor? Ele falou, 14 anos. Eu disse, então louva a Deus, porque essa é a nossa primeira briga, e talvez seja a última. Talvez eu não queira mais me encontrar com você depois dessa briga. E nós tivemos uma briga feia. E aí, no meio da briga, ele disse assim, você gosta de brigar, e eu pago para brigar, então dá briga, com certeza. Mas, no final, nós resolvemos toda a situação, e ele é meu irmão em Cristo, e ele é uma pessoa muito preciosa, muito especial. Então, o discípulo de Jesus, ele tem que ter o caráter transformado pela linguagem. Jovens, irmãos, tire da sua boca todo tipo de gíria que existe. Tenha um palavreado saudável para que as pessoas possam identificar em você um discípulo de Jesus. Pelos atos, pelas atitudes, pelos hábitos, pela convivência em família, pela influência na escola ou no trabalho, nós seremos identificados como membros do corpo de Cristo. Então, a segunda maneira de identificar alguém, se ela é ou não discípulo, é ter um caráter transformado por Cristo. A Bíblia diz em Efésios 4, 25 a 29, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Você era um mentiroso consumasse, agora você precisa falar a verdade, custe o que custar. E às vezes, irmãos, nós temos uma facilidade imensa de mentir para as pessoas. Nós estávamos, no ano passado, recebendo os preletores no Congresso Anual de Líderes da Missão, e a minha esposa ofereceu para um pastor de uma grande igreja no Brasil comer, e ela disse, olha, tem pamonha. E ele olhou para ela e disse assim, irmã Rosane, eu não vou querer, porque eu estou me sentindo meio cheio ainda do jantar, então eu não vou querer. No dia seguinte, lá no auditório, ele pegou a palavra e a primeira coisa que ele disse, ele olhou para a minha mulher e disse assim, eu queria pedir perdão para a irmã Rosane, porque ontem à noite eu estava na casa do reverendo Wilde e dela, e ela me ofereceu pamonha. E eu disse que eu não podia comer porque eu estava cheio. Mas, na verdade, eu deveria ter comido alguma coisa. Mas quando eu disse que eu estava cheio, e começaram a colocar outras coisas na mesa, lasanha, né, bolos, queijo, aí ele não comeu. E ele falou, e eu não só menti, como perdi a oportunidade de comer todas as outras coisas. Mas eu menti para a senhora, irmã. E a razão por que eu menti para a senhora é porque eu odeio pamonha. Então, irmãos, muitas vezes a gente mente sem necessidade. Você chega 15 minutos atrasado de uma reunião e o pessoal já está todo lá te esperando. Aí você diz assim ao pessoal, aconteceu imprevisto. Imprevisto que nada, querido. Você estava jogando conversa com alguém na porta do seu trabalho, ou talvez tomando um café, ou quem sabe vendo o final de um jogo de futebol. Então você deveria chegar e dizer, olha, faltava 15 minutos para o jogo acabar, e eu demorei 15 minutos porque eu estava vendo o jogo. Qual o problema? Você não vai ser preso por isso.
Então o apóstolo Paulo está advertindo: aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. É horrível relacionar com pessoas mentirosas, pessoas que têm mais de uma palavra. E a maior penitência, o maior julgamento, a maior forma de condenar um mentiroso, sabe qual é? É que ele tem que ficar se lembrando do que ele falou da última vez. Porque ele mente e ele esquece. Então, cada vez que ele vem, ele conta a história, mas a história é diferente. Então, eu não preciso saber quantas pessoas a Missão Vida atende. Eu tenho 732 leitos no Brasil, sendo 62 aqui em Valadares. Eu tenho 350 crianças que nós atendemos. Eu tenho algumas dezenas de crianças que fazem inglês, fazem espanhol, fazem informática. Eu não preciso inventar nenhuma história, porque se chegarem na missão eu vou ter como mostrar. Então nós precisamos ter um caráter transformado por Jesus. Paulo continua: irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Ou seja, preguiçoso, crente, trabalha agora. Não só para bancar as despesas da sua casa, mas a Bíblia diz para ajudar os necessitados. Irmãos, é horrível você acordar de manhã e não ter um trabalho. E a gente reclama porque a gente tem um trabalho. A gente reclama do patrão, a gente reclama da empresa e a gente chega a reclamar de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor não deixa que o justo mendigue o pão. Então, aqueles que foram justificados por Cristo Jesus, eles jamais vão mendigar o pão. Terceiro lugar, terceira marca do membro de Cristo: o discípulo de Cristo tem prazer em falar do seu mestre e Senhor. Paulo diz aos Romanos, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Você tem vergonha de contar para os seus colegas de faculdade que é crente? O pessoal lá onde você trabalha sabe que você é crente? Os seus vizinhos, você já compartilhou sobre Jesus com eles? A sua família toda já sabe que você aceitou a Cristo? O crente em Cristo tem um testemunho fiel, corajoso, e todas as oportunidades que surgem, ele fala de Cristo às pessoas. Porque não pode deixar de falar do maior milagre que aconteceu na nossa vida, que foi a nossa conversão. Então, em terceiro lugar, o discípulo de Cristo tem prazer em falar do seu mestre e do seu Senhor. Se eu saísse com você para comermos uma pizza e ficássemos juntos meia hora, e você fosse primo do governador de Minas Gerais, você não gastaria 5 minutos para me contar isso. Se você fosse primo do presidente, mesmo que seja o Temer, você não gastaria 2 minutos para me contar: eu sou amigo sou parente, sou primo primeiro do Michel Temer. Se eu precisar de alguma coisa lá em Brasília, eu sou primo primeiro dele. Agora, se você tem na sua família um homossexual, uma prostituta, se seu pai é conhecido na cidade como um homem desonesto, dificilmente você vai se identificar. Você não vai contar, você vai esconder. Pode ser que até você negue que ele seja seu parente. Se nós fazemos isso com relação aos nossos
parentes que de fato são importantes, por que não falar da pessoa mais importante que já pisou sobre a terra e mudou o nosso estilo de vida e nos garantiu que nós faríamos parte daqueles que iriam morar no céu? Então, o crente em Cristo, o discípulo de Cristo, ele tem prazer em falar do seu Mestre e Senhor. Quarto lugar, o crente em Cristo não para no tempo e no espaço. Ele busca crescer em santidade, ele busca crescer em envolvimento, ele busca crescer na participação da obra de Deus financeiramente. A Bíblia diz que eu devo devolver 10% do que Deus me deu. E essa é uma das maneiras inteligentes que Deus decidiu para manter a sua obra, para manter a igreja. Mas você não precisa parar em 10%. Eu comecei menino, jovem, dando 10%, aumentei para 12, para 15, para 20, para 25, para 30, e eu não vou te contar mais quanto que eu ganho. Eu dou. Mas eu gostaria de, quando eu chegasse no final da minha vida, eu gostaria de viver com 10% do que eu tenho e investir os outros 90% em obras missionárias, sobretudo em obras que matam a fome das pessoas. O crente em Cristo, ele tem esse sentimento, esse prazer de falar do seu Mestre, de testemunhar através da sua vida santa quem é Jesus. Irmãos, há muita coisa acontecendo no meio da igreja que Deus abomina. E, infelizmente, a gente aprendeu a tratar disso de forma comum, como se isso não fizesse grande diferença. Eu fui pregar num velório de um moço, 55 anos, 52 anos. E teve uma morte muito rápida. E foi um culto lindo, onde nós ouvimos muita gente falando a respeito daquele moço. E eu fui convidado para pregar e dirigir o culto. Eu fiz uma viagem, fui para um outro estado. E fui para o velório. E enalteci também a figura do morto, porque o lado que eu conhecia dele era muito bom. Mas passado uma semana, eu descobri que aquele santo homem de Deus, ele tinha um amante. E as podridões começaram a vir à tona. As sujeiras começaram a surgir. Começaram a ser vistas por todo mundo. E hoje eu não voltaria para fazer o velório dele. Graças a Deus que eu não vou me encontrar mais com ele. Pelo menos com esse corpo. Mas com o corpo glorificado, talvez a gente consiga ser amigo novamente. Mas ele foi um crápula, ele foi um canalha. E às vezes nós somos assim, queridos. A gente tem um lado escondido que a gente não quer que as pessoas vejam. A gente tem um lado que é o lado que nós construímos, que nós queremos que todos vejam e admirem. Mas nós precisamos ter uma única cara, um único jeito de falar. Nós precisamos de fazer negócios e cumprir os nossos negócios. Não diz para alguém que você não vai na casa dele, no aniversário dele, eu vou passar por lá. Você já sabe que você não vai. E você diz, eu vou passar por lá. Não fala para a Missão Vida que você vai dar R$15, porque eu vou acreditar que você vai dar R$15. Ontem eu contei que, numa semana, a Missão Vida perdeu 2 convênios, os convênios que nós tínhamos, 2. Um com o governo do Distrito Federal, o outro com o governo de Uberlândia. O valor total foi R$50 mil. Aliás, aquela semana, eu me senti o próprio Jó. Todo dia tinha uma má notícia e cada uma pior do que a outra. Num dia, a Missão Vida perdeu 3.333 colaboradores. E esses
corresponde aos 50 mil que recebíamos do governo. Mas o ano passado nós perdemos mais de 6 mil mantenedores. Por quê? Porque as pessoas prometem e elas não cumprem. Então o crente não para no espaço, ele continua caminhando. Há muitos professores de história na igreja que vivem contando sobre o seu passado, que vivem contando dos bons e gloriosos dias em que ele ia na madrugada orar, em que ele participava das reuniões de oração, em que ele era o primeiro a se colocar à disposição do pastor para pregar, para dirigir o culto, mas infelizmente isso passou. Em último lugar, o crente em Cristo serve com alegria no trabalho do Senhor. Essa igreja, se alguém me perguntasse, pastor, fala para mim 10 igrejas que o senhor conhece no Brasil, que são igrejas bem vivas e que têm um ministério integral. Certamente eu incluiria a Igreja Batista Moriá entre essas igrejas. Mas aqui nessa igreja tem cerca de 20, talvez 40% de crentes que trabalham. Os outros não trabalham. Foi feita uma pesquisa por uma universidade americana e eles chegaram à seguinte conclusão: 20% dos crentes trabalham e os outros 80% sobem no piano para esses 20 carregar. Então, eu vejo lá, no dia do aniversário da missão, são quase sempre as mesmas pessoas que vão lá ajudar. E há muita gente aqui que já vem ouvindo sobre a Missão Vida há 9 anos, mas nunca se tornou um mantenedor da missão. Ele acha a obra bonita, ele elogia, ele conta para os amigos que a igreja dele tem um trabalho de recuperação, mas ele mesmo não participa. Como diz o pastor Natalino, quando alguém diz, nós compramos esse terreno, e aquele cara nem deu R$1, ele diz assim, nós quem, cara pálida? Então, o pastor Rimac, a Georgia, e um grande número de irmãos aqui, Gilmar e outros, podem dizer, eu faço parte da missão. Aqueles que contribuem e oram podem dizer, eu faço parte da missão. E tenho absoluta certeza que o seu envolvimento com Cristo, essa marca tão importante, ele é decisivo para a salvação de milhares e milhares de homens e mulheres que estão se perdendo. Não no mundo, mas aqui em Governador Valadares. E nós fechamos os olhos, nós cruzamos os braços e nos damos por satisfeitos. Veja o que o Senhor disse na sua palavra. Disse-lhe então Jesus, respondendo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus veio ao mundo sobre a ordem do Pai. E nós vamos ao mundo debaixo da ordem do Pai. E ainda a palavra de Deus nos diz em João 13,15, ora, se o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. E talvez alguns estejam dizendo, pastor, isso é para alguns. Não, irmãos. A Bíblia nos diz em Efésios 2, versículo 10, que Deus preparou um caminho antes da fundação do mundo para que andássemos nele. Qual caminho, pastor? O caminho das boas obras. Você pode ter um ministério como esses irmãos que estão filmando o culto. Você pode ter um ministério de louvor. Você pode ter um ministério junto com os jovens e adolescentes. Você pode ter um ministério com as mulheres. Você pode ter um ministério de pregar uma vez por semana na missão. Você pode ter um ministério de evangelizar empresários e profissionais liberais. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, no mundo, fomos chamados para o ministério de misericórdia. Não dá para ser crente e não ser misericordioso.
Não dá para ser crente e fechar os olhos à dor e ao sofrimento das pessoas. Eu fico muito feliz, porque nós precisamos de muita ajuda. E a Missão Vida de Governador Valadares, ela é fruto dessa parceria tão importante. E eu espero que, quando eu parar daqui a 5 anos, eu espero que a Igreja Batista Moriá, os seus líderes, que têm sido ensinados de forma tão categórica e, ao mesmo tempo, prática, o exemplo deles continue falando. E que a gente só ouça coisa boa depois que nós pararmos, a respeito daquilo que o Senhor está realizando no meio do seu povo. Você tem as marcas do membro, você tem a marca de Cristo na sua vida? Se você tem, louvado seja Deus. Mas se porventura algum desses itens que eu citei, 5, você não tem, eu quero que você feche os seus olhos. Eu pediria a toda a igreja que fizesse isso, curve a sua cabeça, e eu quero orar pela sua vida. Todos aqueles que acham que está faltando alguma coisa na sua vida, você não trabalha na obra de Deus, você não tem um caráter transformado por Cristo, você não tem certeza da salvação, quem sabe você não tem coragem de falar de Cristo, você parou quando você conheceu Jesus, aquele primeiro amor desapareceu. Se porventura algum desses itens está na sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, onde você está. E nós vamos juntos orar ao Senhor, pedindo ao Pai que fale ao nosso coração e nos ajude a centrarmos toda a nossa vida, tudo que temos e somos, em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Há alguém que gostaria? Põe-se de pé, porque eu quero orar por você. Amém. Amém. Eu não vou insistir muito. Eu acho que quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo já fez a obra no coração de quem permitiu. Então, fique de pé. Eu quero ter o prazer de orar pela sua vida. Fico feliz que a maioria dos irmãos, todos têm as marcas dos membros do corpo de Cristo. Fico feliz, a maioria. Que bênção. Mas se há alguém ainda, essa é a sua oportunidade. Fique de pé e eu vou interceder por você, pela sua família e também pelos seus negócios. Estenda a sua mão nessa situação. Estenda a sua mão nessa situação de receber, nessa posição. E eu quero orar por você. Deus, nós queremos te louvar, porque antes mesmo que chegássemos a esse lugar, o Senhor já tinha chegado. E o Senhor já tinha programado esse culto. Antes que o mundo viesse à existência, o Senhor já sabia que haveria um povo num determinado lugar da terra, num determinado lugar do país, num determinado lugar de Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, para ouvir a Tua palavra. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus de aliança, e o Senhor fez uma aliança conosco, e o Senhor tem cumprido essa aliança de forma cabal. Obrigado pela vida desses amados irmãos que estão de pé. E eu quero abençoá-los na autoridade do Deus Todo-Poderoso. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a vida desses queridos. E peço que o Senhor os ajude a serem melhores cristãos, que o Senhor os ajude a ser confundido com Jesus, que o Senhor os ajude a ter atitudes práticas de misericórdia e de bondade, no nome de Jesus. Amém.